uma guerra sem vencedores. 1/3 dos homicídios que acontecem no Brasil se dão como consequência da guerra às drogas. É o que diz o estudo do IPEA, realizado em 2023, Custo de Bem-Estar Social dos Homicídios Relacionados ao Proibicionismo das Drogas no Brasil. Isso sem falar no custo financeiro desse confronto, que pode chegar a 50 bilhões de reais anuais, também de acordo com o IPEA. O Brasil se insere em acordos internacionais, assim como outros países que vêm revendo suas políticas e legislações no tratamento desse tema. E é sobre a política global de drogas que a gente vai conversar no Sala de Convidados, que começa agora. As substâncias que são consideradas ilícitas, são consideradas ilícitas a partir de tratados internacionais. Tem uma quantidade enorme de pessoas pobres que passam longos tempos encarceradas por crimes de pequeno potencial ofensivo ou mesmo pela situação de dependência de drogas. Esse atual governo brasileiro, temos defendido esse processo que defende essa reforma da política de drogas no âmbito internacional. Quando eu cheguei aqui, fui acolhido imediatamente, tive toda a atenção. Muitas vezes a lógica da abstinência é algo muito difícil. Então a gente precisa ir reduzindo para que a pessoa consiga ter qualidade de vida. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre a política global de drogas, Ana Paula Gujor, coordenadora do Programa Institucional sobre Políticas de Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental da Fiocruz e presidenta da Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental. Também comigo aqui no estúdio, Oswaldo Montiel, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E participando da conversa remotamente, Nara Araújo, diretora de Prevenção e Reinserção Social da SENADE, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E eu adoro quando você participa de casa ou de onde você estiver, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Ana Paula, Oswaldo, Nara, que prazer estar com vocês aqui, trazendo esse tema. Há muito tempo a gente vem querendo discutir isso aqui no Canal Saúde. Ana Paula, eu começo com você, trazendo um pouquinho desse panorama internacional e onde e como o Brasil se insere nesse cenário. Então, no panorama internacional, já há décadas, essa pauta das guerras drogas é colocada como impositiva, principalmente vinha sendo colocada pelos Estados Unidos, desde a década de 70, com essa ideia de um mundo sem drogas. Mais recentemente, e aí a gente resumindo para a última CND, o que se observa é uma mudança importante nesse cenário, onde os Estados Unidos se configura de uma forma isolada e diversos outros países aprovam moções que são votadas, resoluções votadas e vencedoras no campo do antiproibicionismo. Claro que ainda, num ponto bastante inicial, mas o que é importante a gente destacar é a mudança do posicionamento do Brasil a partir do novo governo, aonde hoje nós, apesar de todas as disputas e os tensionamentos, com o parlamento e com áreas com um campo muito conservador, vem se implementando estratégias voltadas para essa perspectiva da redução de danos e de um olhar sobre drogas como um problema complexo e não mais dando respostas reducionistas para isso. E aí, Oswaldo, pegando esse gancho que a Ana Paula está trazendo para a gente sobre as ações do governo voltadas para a questão das drogas e o tratamento disso, como se dá, qual é a limitação que existe aí? A gente tem um Congresso que é absolutamente avesso a qualquer discussão de legalização ou de redução dessa punitividade com relação às drogas. Qual é o limite até onde a política pública pode ir sem necessariamente ter que confrontar no Congresso Nacional essa liberação, legalização de drogas no geral? Obrigado ao Canal Saúde, à Fiocruz, a honra de estar debatendo com vocês. O limite é muito tênue, estreito, porque se por um lado a Comissão Internacional de Políticas de Drogas, ela colocou duas prioridades. A primeira, a prevenção. A segunda, a regulamentação. Isso tem a ver com pesagem, com
o tipo de droga que está sendo utilizada no último congresso em Viena. Isso para o Brasil está muito longe, prevenção e o problema da regulamentação. Esses tópicos estão muito longe do debate do Congresso Nacional, porque tem as bases. Como é que você responde às bases eleitorais, como, por exemplo, no ano que vem nós temos eleições gerais no país, deputado federal, estadual, Senado, presidência da República. Então, há um receio, né, relativamente a uma postura excessivamente liberal. Eu, particularmente, acho que o Congresso hoje está dividido assim. Uma parte minoritária da esquerda considera que sejamos liberais. Então, quem quiser utilizar, utilize, mas que haja controle. A centro-direita e a extrema-direita, né, não sei nem se há muito essa diferença, não. Eu não acredito nessa diferença. Acho que algumas pessoas até são muito crédulas sobre isso. É a extrema-direita mesmo. No final vai se juntar. Então, eles têm a seguinte colocação, que o problema não é assim, exclusivamente ser liberal. O problema é a responsabilização que o Estado vai ter. E outros ainda, numa faixa minoritária, parlamentares, deputados e senadores, vem o problema da distribuição. Como é que vai ser a distribuição? Vai ser a Bayer? Vai ser a Johnson & Johnson? Porque vai ter que ser. Com a regulamentação, nós vamos ter grandes empresas que vão ser responsáveis porque o SUS talvez não aguente esse tranco. Então, nós vamos ter o SUS, nós vamos ter as empresas multinacionais, como, por exemplo, a Suíça Bayer, a Johnson & Johnson, norte-americana, enfim, e por aí vai. Então, acredito que o problema vai ser assim, um difícil equilíbrio entre os liberais, que não são necessariamente liberais, não, mas os liberais, assim, cada um faz o que quer da sua vida, e aqueles que estão dizendo, olha, custa muito para o Estado, como é que vai ser o mecanismo? Então, eu creio que isso vai dar numa resultante zero. Hoje, né, eu não vejo como passar nem no STF, nem no Parlamento Brasileiro. E é interessante você estar trazendo isso, porque a gente vê, no caso da cannabis medicinal, a gente fez um programa há um tempo atrás aqui sobre a questão da cannabis medicinal, já há a indústria muito interessada em promover esse comércio, né? E aí a discussão muda de patamar. E, Yasmine, inclusive as farmácias já estão aí comercializando. Exato. E a discussão ainda é se colocar no SUS, né? Nara, trazendo você aqui para a nossa conversa, é importante a gente refletir sobre a interdisciplinaridade dessa discussão, né? É impossível discutir drogas só no âmbito da política pública ou só no âmbito da saúde, né? Exato. Bom, gente, bom dia Yasmine, bom dia Oswaldo, bom dia Ana Paula. Ana Paula, uma grande parceira, um prazer estar aqui com você, Ana Paula, dividindo esse espaço. E aí, bom dia a todas e todos que estão acompanhando aqui o canal Saúde. Muito obrigada por esse espaço, para que a gente possa aí participar desse debate tão relevante. Bom, no cenário internacional, o Brasil ele tem se posicionado na defesa e na incidência pela interface com os direitos humanos, entre políticas de drogas e direitos humanos. Nós temos aí um documento extremamente importante que tem sido norteador da nossa política aqui desde 2023 e que também tem sido norteador das nossas incidências internacionais. Então, inclusive, na última reunião que foi mencionada aqui da Comissão de Narcóticos, lá em Viena, em março desse ano, um dos eventos paralelos proposto pelo Brasil foi exatamente sobre políticas de drogas e direitos humanos, buscando divulgar, né, o que preconiza esse documento, que são as diretrizes internacionais sobre direitos humanos e políticas de drogas. Esse documento ele foi organizado pelo Centro Internacional sobre Direitos Humanos e Políticas de Drogas da Universidade de Essex, e ele é assinado
pelo Alto Comissariado das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, o UNAIDS, pela Organização Mundial da Saúde e pelo PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E ele, basicamente, ele chama a atenção dos Estados-membros da ONU de que, ao implementar normativas, né, ao regulamentar a política de drogas e ao desenvolver, implementar ações no campo da política sobre drogas nos seus países, que, além de observar as resoluções, né, as 3 resoluções hoje que regulam a política internacional sobre drogas, os países também observem as obrigações que são resultantes daqueles instrumentos, né, com os quais os países se comprometeram no campo dos direitos humanos. E aí nós temos várias obrigações que os países também têm nessa área que eles precisam observar, não é porque no momento em que vão implementar as ações ali, seja no campo da prevenção, da atenção e cuidado, e principalmente no campo do controle, da repressão ao crime relacionado às drogas, que sejam observadas aquelas obrigações relacionadas ao direito, né, ao mais alto padrão de saúde, direito de se beneficiar do progresso científico e das suas aplicações, do direito a um padrão de vida adequado, do direito à seguridade social, do direito à vida, né, da ausência de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, da proteção contra a prisão e detenção arbitrárias, do direito a um julgamento justo, direito à privacidade, liberdade de pensamento, consciência e religião, direito de aproveitar a vida cultural, liberdade de opinião, expressão e informação, liberdade de associação e reunião pacífica, ou seja, é intersetorial, né? Ou seja, a gente tem vários direitos aqui que hoje são observados e garantidos em outras políticas setoriais, porque não na política sobre drogas. É fundamental que, ao implementar as suas políticas, os países também observem essas outras obrigações que são resultantes do campo dos direitos humanos. Então, o Brasil, esse documento ele foi lançado em 2019, mas aqui no Brasil, por falta de ambiência na gestão anterior, né, ele só foi lançado a sua versão em português e passou a ser um documento norteador da política em 2023. A SENAD organizou uma oficina logo que retomou, né, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas com a participação social em 2023. Uma das primeiras ações, uma das primeiras atividades foi a organização de uma oficina sobre esse documento, junto aos conselheiros. Muito bom. Como os nossos 3 convidados falam, eu já ia trazer uma matéria, pode comentar rapidinho, Ana Paula. Eu só queria inserir, além dessa perspectiva do parlamento, essa questão das pactuações internacionais, que no caso do Brasil, nós precisamos colocar no debate a nossa abolição não resoluta, né? A abolição da escravatura gera todo um processo e também é um processo de uma democracia, de uma justiça de transição nunca realizada. Sim. Ou seja, a verdade, reparação, isso não pode ser deixada de ser olhada quando a gente vai pensar nessas pautas onde entram as drogas. Nosso grande tensionamento é a pauta dos costumes. Contexto histórico, né? Exatamente. Só para colocar que isso tem que estar também no nosso caldo aqui de debate. Ótimo. Oswaldo, rapidinho. 2 pontos só. O que os tratados internacionais defendem não chega no Brasil. O que os acordos internacionais, excelentes documentos, material abundante, dificilmente se aplica no dia a dia do Brasil. E a segunda questão, que eu acho importante, o Yasmine, todos nós, a nossa audiência, né, importante que se manifeste sobre isso, que é o aspecto, vamos dizer assim, da especificidade brasileira no que diz respeito ao combate. Porque a guerra às drogas é um fenômeno vendido, como você bem lembrou no nosso bate-papo, pelo contexto estadunidense, mas porque quer vender armas. E vende muitas, bilhões. O tráfico de armas explode no país. E no mundo, não é uma questão do Brasil. Então me chama a atenção o problema da especificidade brasileira diante também desses tratados. Como, por exemplo, população carcerária gigante, racismo
nas prisões, nos autos de resistência. O problema concreto, não é, do uso de drogas e do combate que não chega aos estados da federação. A ANARA sabe disso. A União prega, inclusive o presidente da República e o Ministério Lewandowski pregam uma visão humana, né? Do combate ao crime organizado, à organização criminosa, às organizações de quadrilha armada. Quando o fazem, você chega aqui, como anteontem, no Rio de Janeiro, e tem uma operação muito dura. Em São Paulo, idem. Rio de Janeiro e São Paulo está frequente, disparado, né? E aí que você está né? trazendo, Oswaldo, muito importante, realmente a questão da contextualização histórica e ressaltando que essa população preta e pobre no Brasil continua vivendo a ditadura, né? Um que não tem direito nem à defesa. A invasão de domicílio um horror. frequente. Nara, é um genocídio negro. Sim. Deixa eu trazer para vocês uma reportagem que mostra bastante isso, acho importante para o nosso debate, e também frisando que os nossos 3 convidados citaram um evento que aconteceu em Viena entre os dias 10 e 14 de março, o encontro da Comissão de Narcóticos, responsável pela formulação de políticas relacionadas a drogas na ONU. E agora você acompanha a reportagem de Alessandro Vieira sobre a formulação e o panorama das políticas de drogas nos países membros da Organização das Nações Unidas. Tratados internacionais da ONU sobre drogas formam a base do atual sistema global de controle das substâncias. Francisco Neto, que é secretário executivo do Programa Institucional sobre Política de Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental da Fiocruz, conta que esses tratados moldam as políticas atuais, embora estejam sendo questionados pensando na realidade social de cada território e em abordagens que sejam de fato mais humanizadas. As substâncias que são consideradas ilícitas, né, são consideradas ilícitas a partir de tratados internacionais, né? São tratados de 1961, 71 e 88. Esses 3 tratados obrigam os países a fazer um controle, né, que é o que a gente chama de proibicionismo, né, a proibição das drogas, né? Tem uma liberdade como se dá isso, mas todos eles devem fazer de acordo com os tratados que são vinculantes, né, obrigam eles a fazer esse tratado. O que vem acontecendo nos últimos anos, na última década e meia, é que alguns países vêm fazendo exceções a esse tratado. Em 2013, a legalização com regulação da produção e venda da maconha passou a ser uma realidade no Uruguai, onde houve uma redução do tráfico ilegal, o que enfraqueceu o crime organizado. Alguns países adotaram abordagens mais flexíveis. A descriminalização do uso pessoal da cannabis já ocorre em Portugal, Canadá, México e vários estados dos Estados Unidos, onde o foco é na saúde pública, não na punição. Essas mudanças refletem uma tendência global de revisão das políticas proibicionistas. No Brasil, o usuário da maconha não é criminalizado, mas o uso continua sendo ilegal. A legalização só acontece quando a droga é retirada da lista de substâncias proibidas, passa a ter produção, venda e consumo regulamentados pelo Estado. Por aqui, somente o uso medicinal da maconha é legalizado. A atual política, né, feita que está sendo preconizada no atual governo, né, em âmbito nacional, é uma política que vai de acordo com essa ideia de uma reforma da política de drogas, né? Tanto no âmbito da Secretaria Nacional de Política de Drogas, a SENAD, quanto do Ministério da Saúde, o Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, né? Há um esforço, né, para que a gente avance em políticas baseadas em garantia de direitos humanos, em políticas de redução de dano, né, que possam, de fato, minimizar, né, esses impactos negativos de uma política puramente de repressão e guerra às drogas, que, como a gente já entendeu, precisa ser seguida pelos países de acordo com esses tratados internacionais. Então, como que a gente pode minimizar os danos de uma política de guerra às drogas, né, através de outras práticas que já são praticadas também no Brasil, já foram anteriormente praticadas no Brasil e são também praticadas em diversos outros países, né? De acordo com especialistas, a atual política global de drogas
tem causado uma série de impactos negativos na sociedade, no desenvolvimento da ciência e na segurança pública. O reflexo é o adoecimento, a não garantia de direitos e o encarceramento. Que o que acaba acontecendo é que tem uma quantidade enorme de pessoas pobres, negras, moradoras de áreas periféricas, de áreas pobres, que passam longos tempos encarcerados, sofrem violência cotidiana da polícia e mesmo violência nos seus bairros, por crimes de pequeno potencial ofensivo ou mesmo pela situação de dependência de drogas. Enquanto não há uma política efetiva que, por um lado, cuide dos usuários e dos dependentes para que eles não tenham problemas graves de saúde relacionados ao uso de drogas e reprima o tráfico a partir daquilo que ele movimenta de maior quantidade de dinheiro, de esquemas de lavagem de dinheiro, de exportação de dinheiro para paraísos fiscais, muitas vezes usando o próprio sistema financeiro brasileiro como método para essa lavagem. No Brasil, a gente tem uma presença muito grande da maconha, uma presença também da cocaína, uma presença do crack. Entre elas, digamos, o crack representa um maior potencial de dano à saúde. E nós não temos uma política que focalize nos danos principais. Então, tanto faz o tipo de droga, o aparelho repressivo trata praticamente da mesma forma. No mês passado, uma delegação brasileira, chefiada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, a SENAD, participou da Comissão de Narcóticos das Nações Unidas em Viena, na Áustria. O pesquisador da Fiocruz, Francisco Neto, fez parte da delegação e conta que a nova política brasileira sobre drogas vem sendo elaborada desde 2023. Uma política que coloca em pauta a redução de danos com garantia de direitos humanos para aqueles que fazem uso de substâncias e são afetados diretamente pelas políticas internacionais. A gente tem feito um esforço junto com outros países, né? Países europeus, países das Américas, da América do Norte, do Sul, de fazer um avanço nessa reforma da política. Porém, esse cenário internacional é um cenário muito conflagrado, né? Um cenário onde existem posições, às vezes, muito conservadoras e que defendem ainda uma lógica punitivista, até mesmo, às vezes, de pena de morte para pessoas que fazem uso de drogas. Então, a gente tem visões muito distintas, né? Esse atual governo brasileiro, através da SENAD, na qual nós participamos através do programa da Fiocruz, temos defendido esse processo que defende essa reforma da política de drogas no âmbito internacional. O João está aqui comentando a matéria. Vocês querem comentar? Fala, Ana Paula. Eu acho que nós precisamos primeiro ter claro que não existe uma solução única. Sim. Essa onipotência de achar que existe uma resposta faz parte do que é tradicional, que faz com que exatamente a gente não... Pílula mágica, né? Exatamente, Bala de ouro. é uma pílula mágica, né? O mundo sem drogas, isso já não existe e a gente já tem experiência com isso. Mundo limpinho, a solução né? é essa, isso também não existe. Eu acho que o que se precisa, se a gente pensa numa sociedade que é com todas as suas diversidades de valores e etc., primeiro, é começar daquilo que a gente falou no início. Né? Assim, existe uma reparação histórica necessária, né? A gente precisa trabalhar essas questões que levam a uma situação de empobrecimento dessa população, principalmente a população preta, a população trans, enfim, que vai gerar, por exemplo, quando a matéria traz sobre a descriminalização do uso, essa descriminalização ela tem cor e ela tem endereço. Né? Então, se você for pego com uma determinada quantidade em bairros de uma população privilegiada, isso é para uso recreativo, é uso pessoal. Se você é pego num bairro em comunidades mais empobrecidas, isso ou dentro de casa, né, Ana Paula? Ou dentro, porque como entram na residência. Né? Assim, mas a gente não pode falar, né, de regulamentação como estava sendo trazido, né, da cannabis medicinal e esquecer que existe
existe uma cadeia, né, uma cadeia produtiva. A gente tem que pensar na regulamentação do cultivo, dessa produção, dessa distribuição, para que a gente não caia numa armadilha reducionista, né, no campo da cannabis terapêutica, de achar, bom, então agora regulamentamos um medicamento que serve para diversas coisas e quem vai produzir a gente vai servir ao mercado. Por um outro lado, a gente vai trabalhar no campo, né, de pensar essa inclusão, inclusive, no sentido da produção familiar, né? Existem tramitando essas regulamentações no Congresso e é muito importante que esse campo, né, da participação social, como, por exemplo, o Conselho Nacional, eu sou conselheira titular do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e hoje a gente está com o desafio da entrega do PLANAD, do Plano Nacional sobre Drogas. Isso diz respeito ao quê? Isso diz respeito à participação social, ao diálogo com a sociedade e a pensar essa discussão da descriminalização e regulamentação das drogas enquanto toda uma cadeia e não apenas se restringir à regulamentação a interdisciplinaridade, da né, que a Nara estava trazendo, né? Não dá para você pensar com um foco único. Intersetorialidade e a complexidade do caso. Sim, né? A gente está falando de promoção, né? Não é prevenção, é promoção da saúde e inclusão social nesse aspecto, né? Nesse recorte. Perfeito. Oswaldo. A regulamentação e a prevenção, quem diz é o Congresso de Viena, que ele defende na matéria anterior. Que Francisco Neto defende. Exato, o professor, isso, não sou eu que defendo. Quem defende é a Convenção de Viena, que aliás a Nara citou aí há pouco tempo. Então, prevenção, é só ler o documento, coisa que eu fiz, né? É ler o documento que foi defendido em março, ponto final. Então, é uma questão dos europeus conosco. Mas isso se coloca como uma saída única ou a saída principal e de frente? Sabe como é que os europeus são, né? Eles são donos da verdade. Então, eles acham que aquilo do que saiu são países desenvolvidos. Nós estamos na rabeira disso. Nós vamos aplicar, simplesmente. E esse negócio do plano, do conselho, da comissão, o povo quer solução. Eu sei que as pessoas dizem que isso... Eu sei, né? 38 anos dando aula. Eu sei como é que é. As pessoas dizem, mas solução é simplificar. Não, solução é diminuir a dor do brasileiro. Porque ele é que pega o BRT, ele é que pega o metrô superlotado, ele é que pega o trem. Estou falando Rio e São Paulo, sobretudo, as duas maiores cidades do país. Quanto mais os rincões do país. Então, eu acho que é muito importante, sim, olhar o que os europeus estão debatendo, mas ver a nossa realidade. E a solução. A solução. A solução está na Constituição Federal. Vamos ler a Constituição. Poucas pessoas leem a Constituição Federal. Vamos ler a Constituição Federal, no capítulo sobre segurança pública. Ele contempla, já existe material sobre isso. É claro que seria necessário um apenso, seria necessário, enfim... novas itens e subitens, enfim, à legislação. Que veja, Yasmine e todos nós aqui, a Constituição foi promulgada em 1988. Há 2 anos atrás foi regulamentado o capítulo sobre segurança pública. Isso não é à toa. Porque isso, né, Onara, confere cidadania. A segurança pública, um país contemplar a segurança pública, isso é dar ao país cidadania, é dar ao país o direito de ir e vir, é garantir isso. E nós sabemos, né, foi dito aqui, aí sim, tá certo, que é o problema realmente racial. Isso é muito violento. É muito violento, eu estava conversando aqui nos bastidores com a nossa querida Yasmine, 68% das prisões... Todos vocês, câmeras, o pessoal técnico, 68% das prisões são feitas em função de consumo de drogas. Isso não é da minha cabeça, não é, sabe, num gabinete de ar-condicionado. Isso é com a mão na massa. 68%. E essa população massacrantemente é negra, já foi destacado aqui.
Né? Isso é inquestionável, né? Não e vamos para agora, não vamos para... Vamos para a realidade agora. Mas tem como, Oswaldo, falar do agora sem pensar, sem refletir o contexto histórico do Brasil? Sem dúvida que nós temos muito pouco tempo de abolição da escravidão. Isso aí, não abolição. Isso é óbvio, né? 400 anos de escravidão. 400 anos de escravidão. Agora, a gente tem que tomar cuidado... Porque esse público, são esses descendentes que hoje são utilizados em toda essa guerra do tráfico e que são vítimas. Sim. E que ficam ali nesse fogo cruzado. Eu queria ouvir a Nara sobre tudo isso que está sendo dito aqui, Nara. Obrigado, Yasmin. Imagina, eu que agradeço, eu acho o debate super importante. E como é que a Senad, você já trouxe aí uma mudança de rumo da Senad super importante nos últimos anos, né? E como é que abarca tudo isso que a gente está debatendo aqui? Bom, quando a gente assume aqui em 2023, né, a gente pega exatamente esse cenário que vocês estavam comentando, né? É um cenário que a política de drogas, historicamente no país, ela acabava tendo um foco muito na substância e não nas pessoas. Isso faz muita diferença, né? Você dá uma centralidade para as pessoas, você muda o eixo e toda a perspectiva de uma atuação da gestão, e aí eu estou falando do meu lugar de fala aqui como gestão, num país extremamente desigual. Então, não dá para a gente pensar qualquer política pública nesse país, e a política de drogas ela é extremamente impactada por isso, né? Ela vai contribuir, a depender de como ela é implementada, se ela tem uma aproximação maior com a perspectiva de direitos humanos ou não, ela vai ter um impacto gigantesco e desproporcional num país que é profundamente afetado por desigualdades estruturantes, né, quando a gente fala de raça, etnia e de gênero também. Porque se a gente pensar em como hoje mulheres sofrem o impacto, né, de uma implementação, de uma ação mais de controle e numa perspectiva mais de punitivista, essas mulheres têm um impacto nas suas vidas num país em que, infelizmente, né, pelas suas desigualdades, essas mulheres assumem aí toda a carga de cuidados, seja cuidados de filhos, seja cuidados de familiares que tenham algum tipo de dependência, de doenças, enfim. Essas mulheres têm que assumir essa carga, assumem também a carga pelo sustento da família, então o impacto certamente ele é diferente, e a gente precisa, olhando para as pessoas, numa perspectiva de olhar e de também fazer uma escuta de quais são essas demandas que essas pessoas trazem, né, esses diferentes grupos, e aí a gente não está lidando com uma população homogênea, a gente está lidando com diversidades, então como desenhar uma proposta de uma política que tenha também em suas ações essa perspectiva de redução de desigualdades, de lidar com barreiras que estão muito associadas hoje a um histórico de estigma, de preconceito, e quando essas pessoas, foi falado aqui sobre o processo de criminalização, então falar sobre políticas de drogas e pessoas, né, que têm uma relação com as substâncias, nós estamos falando também de um processo paralelo de criminalização, que tem cor, né, tem endereço, e qual é o impacto, porque se cria uma camada a mais, a partir do momento que essas pessoas têm um contato com o sistema de justiça criminal, você cria uma camada a mais em termos de barreiras de acesso para qualquer outra política. Exatamente. Então, acho que pensar a resposta, ela precisa ser pensada considerando todos esses aspectos, né? Não dá para estar na gestão e não considerar tudo isso. Com certeza. E olha, a gente está cheio de participação aqui da audiência. Eu vou trazer no próximo bloco, mas a gente já precisa fazer um intervalo rapidinho. E daqui a pouco a política de redução de danos aplicada no Sistema Único de Saúde. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre política global de drogas. Comigo no estúdio para essa conversa, Ana Paula Guljor, coordenadora do Programa Institucional sobre Políticas de Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental da Fiocruz e presidenta da Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental. Também comigo aqui no estúdio, Oswaldo Muntial, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ.
E participando da conversa remotamente, Nara Araújo, diretora de Prevenção e Reinserção Social da SENAD, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E a gente está cheio de participação da audiência aqui, já vamos trazer depois na matéria. E se você ainda não participou do programa hoje, já me manda aqui suas perguntas, seus comentários pelo 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A nossa equipe foi à região serrana do Rio de Janeiro para conhecer o atendimento oferecido pelo SUS no tratamento à dependência química. Você acompanha na reportagem de Alessandro Vieira. Pegamos estrada rumo a Petrópolis, que fica a 68 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. É no centro da cidade imperial que está localizado o CAPS-AD 3 Fênix. A unidade é a primeira tipo 3 do país. Isso significa que o atendimento por aqui é 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados, e conta ainda com 2 leitos para repouso e desintoxicação. Os CAPs são peças-chave nesse processo para a efetivação da política de redução de danos no Brasil. A especificidade do CAPS-AD é para quem faz uso abusivo, de álcool e outras drogas. Então, significa uma pessoa que tem uma relação nociva com a substância. E aí, assim, isso é muito complicado, porque embora a gente tenha aí, vamos dizer, alguns registros, ou seja, alguns levantamentos que são feitos do ponto de vista material, vamos dizer, de autorrelato e tudo mais, que a gente chama de escalas, para dizer se a pessoa tem essa relação nociva ou não, eu acredito que muito mais do que isso é uma questão subjetiva. É a pessoa sentir que tem um problema com aquela substância, ou sentir de alguma maneira que está sendo cooptado ou que, enfim, está com uma angústia, vamos dizer assim, acima do normal, tendo em vista o uso daquela substância, seja ela qual for. O Rafael conta que, apesar de ser um serviço de média complexidade, o CAPS atua de porta aberta, ou seja, quem chega na unidade tem atendimento na hora. E aí como é que funciona então? Você chega, você vai ser atendido pela equipe do dia, seja por um técnico de enfermagem, seja por psicólogo, seja por assistente social. Essa pessoa vai fazer uma primeira escuta e vai encaminhar para outro profissional, se tiver essa necessidade, para se estruturar um planejamento terapêutico, com grupos, atividades, atendimentos individuais sempre que necessários e a possibilidade do leito de retaguarda, como eu falei, do acolhimento, se também tiver a necessidade. E por aqui uma série de atividades são desenvolvidas pensando na integração social, no pertencimento e no cuidado. São grupos terapêuticos, rodas de conversa, oficinas de Muay Thai, artesanato e muito mais. Muitas vezes a gente percebe que a maioria dessas pessoas, devido ao estigma do usuário de álcool e drogas, é o único lugar que eles têm. O único lugar, às vezes, que eles estão seguros, que eles não vão ser julgados, que eles podem ser livres para eles falarem o que eles quiserem, se expressarem da maneira melhor, porque eles sabem que vão ter pessoas ali para escutar, pessoas que vão acolher, sejam os profissionais, sejam os demais usuários aqui do dispositivo, Então, esse grupo é muito rico. Assim, é possível construir vínculos e realizar acolhimento sem julgamento. Tudo isso reforçando o caráter humanizado e integral com o cuidado em saúde mental e o uso de substâncias. Eu cheguei aqui detonado, cheguei aqui mal, Eu fui usuário de cocaína, maconha, álcool e crack. E eu cheguei no momento que eu fiquei perdido na cidade, eu não sabia nem que... Eu sou petropolitano, Nasci aqui, mas eu não sabia para onde eu estava indo, fiquei sem destino. E quando eu encontrei o assistente social aqui, o Zé Carlos, do CAPS, ele falou, vai para o CAPS imediatamente, que eu vou te acolher lá. Quando eu cheguei aqui, fui acolhido imediatamente, tive toda a atenção de toda a equipe do CAPS, médico, enfermagem, já entraram com a medicação. E hoje sou visto por muitas pessoas como uma pessoa diferente, que não parece ser aquela que eu era antes. E quando falamos da política de redução de danos, é necessário o reconhecimento de uma realidade social que conta com o uso de drogas. A redução de danos, às vezes, ela é muito, vamos dizer assim, parcamente ou meramente compreendida como diminuir o uso ou trocar uma droga por outra. Por exemplo, essa droga é considerada pior, vamos pegar o crack, que é considerado a pior de todas. Eu paro de usar crack para começar a usar cocaína ou consigo usar só
a maconha, isso vai ser dito como redução de danos. Ou então, eu estava usando muito crack, eu consigo usar menos crack, isso é redução de danos. A redução de danos é algo muito maior do que isso. É justamente o que eu falei antes, que é uma lógica antimanicomial. A proposta aqui do CAPS contra a redução de danos é uma posição ética. É que todos os profissionais estejam comprometidos com o cuidado dessa pessoa, independente do uso ou não. Obviamente que as pessoas têm questões com uso e por isso está aqui. Mas a ideia básica da redução de danos é, independente dessa pessoa estar fazendo uso, ou inclusive querer continuar o uso, ofertar o cuidado para ela. Eu acho que, né, ainda tem muito preconceito na sociedade quando se fala de redução de danos, né, principalmente quando a gente está falando de redução de danos com o uso de substância. Né? A gente tem uma lógica social muito conservadora e muito polida, né, que sempre vai para uma lógica da abstinência total. Quando a gente fala em drogas sobre redução de danos, sempre tem um afastamento, né? Não é muito falado, às vezes é mal visto. Então eu percebo que a gente precisa trazer isso para o debate, a gente precisa botar, né, como estratégias práticas, né? Eu sempre falo isso nos grupos, sobre pequenas práticas, né? Se alimentar antes de fazer o uso, beber bastante água, né? Poder ter estratégias objetivas para estar lidando com o uso de substância, que é muito desafiador, né? E muitas vezes a lógica da abstinência é algo muito difícil e muito utópico para alguns casos, né? Então a gente precisa ir reduzindo para que a pessoa consiga ter qualidade de vida, né? Tenha prazer novamente pela vida. Possa continuar vivendo, né? Olha, a gente está cheio de participação da audiência aqui, vou trazer algumas. O Rodinei trouxe para a gente a percepção dele sobre o tema. Ele diz, creio que orientar, educar, encaminhar para tratamento aqueles que necessitarem sejam os melhores caminhos para evitar e reduzir os danos que as drogas podem causar. A Carolina Grimmer, aqui do Rio de Janeiro, ela pergunta, e aí eu vou trazer essa pergunta para você, Ana Paula. Ela pergunta como lidar com a situação de viciados, principalmente pessoas em situação de rua, que não buscam tratamento, já que a internação contra a vontade do sujeito não é legal. Então, obrigada pela pergunta. Esse é o nosso atual desafio, né? Poder estabelecer com a sociedade esse diálogo onde a gente vai dizer, bom, a gente vai cuidar dessa pessoa. Os programas, né, as políticas, elas são voltadas a uma cobertura da população, mas o cuidado é a pessoa e cada pessoa necessita desse aspecto específico de um olhar sobre as suas demandas e necessidades. É olhar o indivíduo, né? Daí a redução de danos, o que se diz sobre a redução de danos? Está estimulando o consumo, ou então vai reduzir até a abstinência. Não, redução de danos é exatamente cuidar dessa pessoa de acordo com aquilo que a gente pode abranger para garantir a qualidade de vida delas. Mas tem limitação legal para isso? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Olha, por exemplo, que a redução de dano pressupõe, por exemplo, você trocar uma droga por outra, uma droga que é ilegal. Você, às vezes, nem isso não tem um embarreiramento legal, pode ser feito. Pode ser feito, não há um embarreiramento na lei, né? Mas existem políticas em determinados locais onde isso é proibido ou as pessoas que o fazem são criminalizadas. Sim. A gente teve recentemente em São Paulo, onde isso foi patente, né? A política de saúde, a porta de entrada da política de saúde em São Paulo é a segurança pública. Então a gente viveu isso. Mas a troca de seringa, a troca de um cachimbo ou a substituição por materiais que não gerem danos, isso significa o quê? Sim. Você prevenir as istes, né? Você poder cuidar das pessoas. Sobrecarrega o sistema de saúde, logicamente. Também, né? A gente pode pensar no aspecto econômico e também do aspecto do cuidado e da reinserção social. Porque se você não oferta um cuidado a partir daquilo que essa pessoa possa dar conta ou deseja dar conta, você afasta essa pessoa e você cria uma barreira de acesso. Né? Se a gente coloca, você não pode dizer que você usa cocaína, porque senão, né, isso gera uma criminalização. Essa pessoa não vai procurar o acesso ao serviço de saúde. Exatamente. As mulheres, até muito recentemente aqui no Rio de Janeiro, sendo usuárias de drogas e entrando para dar luz na maternidade, o que acontecia era a retirada delas o direito de cuidar do seu filho. A gente discutiu isso aqui recentemente. E como é que você está criando uma barreira de acesso? Então, de rua. É uma discussão que a gente precisa... E é muito complexo, né? Isso
isso que a Carolina traz com relação a pessoas em situação de rua traz uma complexidade por si que de fato merece um programa, né? Intersetorial. Sim, com né? certeza. A gente fala... Bom, eu vou deixar os colegas falarem, que eu sei que Deixa eu só trazer tempo. a próxima pergunta para Nara, e aí te convido, Oswaldo, também a fazer seus comentários. O João Pedro Sperle, estudante de Geografia da UERJ, talvez você conheça? Não sei, João. A UERJ é enorme, né? Ele fala o seguinte, Nara, em relação ao Brasil, o país estaria preparado para uma descriminalização do uso de drogas? Quais seriam as consequências, visto que há uma parte da sociedade que é contra essa descriminalização? Bom, eu acho que a gente já vem discutindo a questão da descriminalização a partir da decisão do STF sobre a descriminalização de até 40 gramas do porte de cannabis, né? Isso é uma realidade já, a gente vem discutindo, ela é muito específica, mas eu acho que, de novo, a gente precisa retomar eu acho que isso está vinculado também à questão anterior, que foi colocada aí, você direcionou para a Ana Paula, né? Eu acho que a gente precisa, como gestão, a gente precisa se perguntar se as pessoas hoje que têm demandas relacionadas ao uso de substâncias, se essas pessoas, ou em situação de maior vulnerabilidade, como foi o caso da primeira pergunta, se essas pessoas não querem ou não têm autonomia suficiente para decidir e buscar um tratamento, ou se o que a gente está ofertando é acessível para essas pessoas. Então, no processo de descriminalização, acho que o que a gente tem que pensar é o que nós ofertamos em termos de gestão, em termos de serviços e em termos de acesso para essas pessoas. Eu me lembro que lá em 2013, 2012, 2013, a gente vinha numa discussão enorme no país sobre usuários de crack em situação de exclusão social, e que então teriam autonomia para buscar o tratamento, e que a gente precisava começar a dialogar sobre internação involuntária, compulsória, enfim. Aí a pesquisa da Fiocruz, que fez todo um levantamento nacional sobre o perfil do uso do usuário de crack no país, em cenas abertas, ou seja, focado também nessa população em situação de rua, mais de 80% das pessoas queriam se tratar, só não conseguiam, tinham o desejo de se tratar. Então, eu acho que a gente também olhar, e nessa perspectiva como eu mencionei antes, de você mudar o foco da substância para as pessoas, para buscar atender as demandas dessas pessoas, você vai ouvir muitas vezes dessas pessoas, e a pesquisa também lá atrás mostrava isso, e hoje o atendimento e programas que buscam a fazer um atendimento na lógica da redução de danos também demonstram isso, que no momento que você passa a ouvir essas demandas, muitas vezes essas pessoas vão ter demandas que são mais urgentes do que a relação com a substância. Demandas por cama, por poder dormir, são pessoas que são vítimas de violência, não conseguem dormir nas ruas, por um banho. Eu me lembro do programa de Braços Abertos, quando ele foi implantado em São Paulo, que se pensou uma série de ações no campo da saúde, mas a demanda mais urgente no campo da saúde era a saúde bucal. Então, assim, atender essas demandas urgentes é uma forma também de acolher e de promover acesso, porque a partir do momento que essa pessoa é respeitada naquilo que ela tem como uma demanda mais urgente, ela vai poder, ela vai trazer as outras demandas e vai buscar de uma forma o acesso a outras políticas públicas e até mesmo acesso ao tratamento, se é isso que naquele momento vai ser avaliado numa perspectiva individualizada, como a Ana Paula trouxe, é a necessidade. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar o quanto a gente torna as nossas políticas acessíveis. Então, eu acho que falar de descriminalização também passa por um processo de falar de desestigmatização. Acho que a gente precisa colocar esse debate na pauta. Então, falar de descriminalização depende também de um debate muito sério sobre desestigmatização, de enfrentamento a barreiras de acesso a políticas públicas. E a gente, hoje no Brasil, nós temos boas experiências e boas práticas, como o programa Corra pro Abraço na Bahia, o programa Atitude em Pernambuco, e com inspiração nesses programas, a Senage também tem uma proposta aí de uma rede que se propõe a ser uma rede de redução de danos, que é a rede dos Centros de Acesso e Inclusão Social. Nessa perspectiva de promover, fazer essa ponte, equipamentos que possam fazer essa ponte com as políticas públicas, porque nós temos um SUS, nós temos um SUAS,
né, isso é muito robusto em termos de política pública. A questão é, todas as pessoas têm acesso a essas redes? Quais são as barreiras de acesso? E aí, quando a gente entra na política sobre drogas, acho que a gente tem essas barreiras não só físicas e estruturais, as barreiras simbólicas associadas aí ao estigma, ao preconceito, enfim, que precisam ser olhadas. É até importante trazer tudo isso, né, Nara? Porque, na verdade, a pessoa, quando ela está numa situação de vício, e ainda mais em situação de rua, o vício é uma fuga de uma realidade que, se não for tratado, se não for tratada essa fuga, né, e a necessidade dessa fuga, você não consegue sair desse estado de coisas, né? E aí, Oswaldo, te convido a fazer os comentários que você quiser sobre as duas perguntas, mas eu não queria terminar o programa sem falar da pesquisa que você fez e que foi, gerou um livro, né, de 2012. Eu queria saber... Você trazia muito esse tema nesse livro e eu queria saber o que você percebe de modificação na sociedade brasileira e na forma de tratamento desde então até aqui. Bom, o Yasmine, desse tempo, né, da pesquisa chamada Prisioneiros das Drogas, era o título que eu dei para a minha pesquisa, para a nossa equipe, né, uma equipe de tamanho médio, porque tinha que cobrir uma estrutura carcerária muito grande, né? A do Rio de Janeiro é gigante, assim como de São Paulo, mas o nosso trabalho na época trouxe indicadores muito graves, né? Colocando no topo da droga o álcool. Que é legalizado, né? Que isso não é nem discutido, né? E a droga é a droga do pobre, como a maconha, é a droga do miserável. Crack, maconha, álcool, isso aí é do miserável mesmo, né? Aí depois vai avançando, né, Nara? Cocaína, vem a heroína, as drogas sintéticas, até uma evolução impressionante que nas sublinguais, né? Enfim, aí para uma elite, né? Consumidora de entorpecentes, narcóticos de última geração. Piorou muito. Da minha pesquisa para agora, piorou muito. Nesse período, eu continuei pesquisando segurança pública, escrevendo e orientando teses de doutorado. E assim, o Sperle é meu aluno, meu monitor, aliás. Ah, sim. Que mandou a pergunta. Ah, legal. É um excelente aluno, por sinal. Nós temos esse problema, né, do agravamento dos apenados, que é um outro aspecto grave, o agravamento dos apenados, da população negra. A Nara destacou muito bem o problema dos direitos humanos. E esse caráter multidisciplinar, eu acho, eu prefiro chamar de multidisciplinar, o Yasmine, viu, Ana e Nara, ele evoluiu muito a necessidade, porque... Nós temos para ser votado no Congresso Nacional o Sistema Único de Segurança Pública, o SUAS, que é um tema muito importante e acho que vai passar. Inclusive é de interesse do governo federal. Isso é de interesse do presidente Lula, que o Sistema Único de Segurança Pública passe. O que isso quer dizer? Nós temos uma polícia investigativa e temos uma polícia que reprime, mas nós não temos uma polícia unificada. Então, o Sistema Único ele vai ter, claro, as polícias estaduais, só que ele vai ter uma estrutura básica que vai, de alguma maneira, controlar, né, todo o sistema. Então, você, no Amapá, vai poder mapear um crime aqui no Rio de Janeiro, você vai poder registrar isso. Hoje, nós não temos uma base de dados, para vocês terem uma ideia, a maior base de dados no Rio de Janeiro que controla o cidadão, criminalmente, é o Detran. Sistematizar é essencial, né, para começar a pensar políticas de forma mais então, eu acho que pega pontual, né? Só para concluir, acho que pega saúde pública, direitos humanos, não é? SUS, o Sistema Único de Segurança Pública, polícia. É necessário que, com urgência, quando eu falo que há solução, né, inclusive constitucionalmente, né, eu estou falando no direito constitucional, é importante que haja treinamento. Sim. O treinamento, inclusive preparando os policiais para
os tipos de droga que eles estão enfrentando. E integrando as políticas que são feitas no SUS, né? De certa forma, um sistema dialogar com o outro para poder levar adiante isso. Eu preciso te interromper, Oswaldo, que a gente já está chegando no finalzinho do programa. Reduzir a violência nas favelas. O tráfico hoje representa um câncer para os favelados. Precisa se tomar posse desse espaço que está ocupado pelo tráfico. É gravíssimo. Deixa eu trazer a Ana Paula aqui para a gente fechar o programa. Ana Paula, eu não queria fechar sem falar da parceria que a Fiocruz tem com a Senad e como é que a Fiocruz vem trabalhando isso para a gente falar da nossa casa, né? E o trabalho que a Fiocruz faz em várias instâncias com um olhar nessa questão das drogas, né? Sim, dentre outras ações que são desenvolvidas, algumas com a Fiocruz Brasília, como a qualificação, né, das equipes de segurança pública. Aqui no programa institucional nós estamos desenvolvendo já há 1 ano e meio um projeto que se chama Pronasce Juventude, que é um investimento na promoção de saúde e inclusão para jovens de 14 a 24 anos que estão em situações de extrema vulnerabilização, como egressos do socioeducativo, meninas, adolescentes, gestantes, aqueles que estão na franja das comunidades. Aqui no Rio de Janeiro são 4 comunidades, Maré, Alemão, Manguinhos e Penha. E em Salvador são também 5 comunidades. Então, são 2.000 jovens que vêm sendo trabalhados no sentido da vinculação com bolsas para que se garanta uma sustentabilidade do retorno, ou de um retorno à educação formal, ou na participação de projetos de qualificação profissional, e a partir daí, com acompanhamento de profissionais especializados e nessa interlocução, né, com a rede de assistência social, com, aqui no Rio, o próprio Degase, com a saúde, com a rede de atenção psicossocial. A expectativa é que a gente tenha sucesso no sentido de garantir um outro patamar, né, no âmbito da inclusão social desses jovens e suas famílias, né? Então, esse é o nosso projeto xodó atualmente. E é interessante você trazer isso para a gente fechar o programa, Ana Paula, porque traz também o quantas áreas estão envolvidas, que não basta você querer sufocar o tráfico e impedir que o tráfico aconteça, porque inclusive em países em que houve a descriminalização, o tráfico continua existindo, só que muito mais controlado, né? Então essa discussão precisa chegar nesse lugar e tratar das pessoas antes de atacar o tráfico como prioridade, né? E aí sufocar com outras medidas, né? Quero agradecer muitíssimo a participação. Nara, obrigada. Que pena que você não está aqui com a gente presencialmente, mas maravilhosa a sua participação. Que bom poder contar com o Ministério aqui sempre com a gente. Oswaldo, Ana Paula, muito obrigada pela participação de vocês. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, é um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, acessa lá o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente traz um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. Até lá!